Esparta. Esparta foi uma das principais polis da Grécia Antiga. Situava-se geograficamente na região sudeste da península do Peloponeso. A sociedade espartana tinha pouca mobilidade social, ou seja, se você nasceu em um determinado grupo, dificilmente você mudaria de grupo social. Então, ela estava dividida em esparciatas, que eram os cidadãos de Esparta, filhos de mães e pais espartanos. Eles recebiam a educação espartana. Esse grupo ele era composto por políticos, integrantes do exército e ricos proprietários de terra. Somente os esparciatas tinham direitos políticos. Logo depois, a gente tem os periecos. Eles eram pequenos comerciantes e artesãos, moravam na periferia da cidade e não possuíam direitos políticos. Eles não recebiam educação, porém tinham que combater no exército quando eram convocados. Eles também eram obrigados a pagar impostos. Por último, a gente tem os ilotas. Eles levavam uma vida miserável. Eles eram obrigados a trabalhar quase de graça e eram eles que faziam o trabalho nas terras dos esparciatas. Eles não tinham direitos políticos, eram alvos de humilhações e massacres. Chegavam a organizar várias revoltas em Esparta, mas foram combatidos com extrema violência pelo exército. Lembrando que os ilotas, eles eram mesmo como se fossem escravos. E a população ilota, ela era muito superior à dos esparciatas e a dos periecos. Portanto, os esparciatas sempre tinham medo dessas revoltas dos ilotas. Então, para combater essas revoltas, eles matavam ilotas. Então, quando a população ilota ela estava extrapolando demais, eles levavam grupos de ilotas para os acampamentos militares para serem mortos pelos soldados. Então, acabava que os soldados treinavam matando ilotas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a educação em Esparta. Esparta era uma polis extremamente militar, então tudo era voltado para a guerra. E a educação das crianças espartanas também era voltada para a guerra. Lembrando que Esparta era uma cidade extremamente fechada, completamente diferente de Atenas, que recebia estrangeiros. Esparta, ela era uma cidade fechada justamente para impedir que estrangeiros entrassem dentro da polis. Bom, voltando à educação espartana, nós vamos ter os jovens, os meninos, que aos 7 anos de idade eram convocados para serem treinados nos acampamentos militares. Então, aos 7 anos de idade, eles eram tirados das famílias e levados para os acampamentos militares. Ali ele seria treinado e só sairia desse acampamento para o seu primeiro conflito, ou seja, para a sua primeira guerra. Então, ele não era criado pela sua família, e sim pelo Estado espartano, tá? Com 30 anos, ele se tornava um oficial e ganhava os seus direitos políticos. A moça espartana também passava por um treinamento militar e muita atividade física para ficar saudável e gerar filhos fortes para o exército. Ou seja, as meninas, elas também treinavam nos acampamentos militares, tá? Só que eram acampamentos somente para meninas. E esses acampamentos, a finalidade era que elas tivessem um corpo forte, saudável, para
gerar filhos saudáveis. Lembrando que em Esparta, as crianças, quando nasciam os bebês, eles passariam, né, como eu vou dizer, a família deveria aceitar ou não essa criança. Na verdade, o pai, ele ia aceitar ou não. Então, quando o bebê nascia, a mãe não via a criança, o pai pegava o bebê e ficava observando aquele bebê durante 3 dias. E se ele observasse que aquela criança apresentasse alguma deficiência física, mental, ele poderia rejeitar essa criança. Então, se ele rejeitasse, ele atirava essa criança de um penhasco. Exatamente isso, atirava a criança de um penhasco. E depois desses 3 dias, se a mãe não recebesse o bebê para ela conhecer, ela já sabia qual teria sido o destino do seu filho. Agora, sobre a política espartana. Bom, na política espartana, ela era dividida da seguinte forma: nós tínhamos a diarquia, que era a cidade governada por 2 reis que possuíam funções militares e religiosas, a ápela, que era uma assembleia constituída pelos cidadãos, que eu já falei para vocês que eram os esparciatas. Eles se reuniam ao ar livre uma vez por mês para tomar decisões políticas, como, por exemplo, aprovar ou rejeitar leis. A Gerúsia, que era formada por 28 gerontes, cidadãos com mais de 60 anos, e os 2 reis. Eles elaboravam as leis da cidade, que eram votadas pela Assembleia. E o Eforato, que era formado por 5 cidadãos, tinham diversos poderes administrativos, militares, judiciais e políticos e atuavam na política como se fossem verdadeiros chefes de governo. Sobre a religião espartana, nós vamos ter o politeísmo, ou seja, acreditavam em vários deuses. Mas a religião ela ocupou em Esparta um lugar mais importante do que nas outras cidades. O grande número de templos, santuários, 43 templos que eram dedicados a divindades, 22 templos de heróis, uma quinzena de estátuas de Deus e 4 altares. Ou seja, nós tínhamos um grande número de templos e santuários em Esparta. A esta lista é necessário também juntar os numerosos monumentos funerários, dado que em Esparta os mortos eram enterrados no interior das muralhas, sendo que alguns destes monumentos funcionavam também como locais de culto. E assim terminamos mais uma parte da Grécia, Esparta.